Jesus, meu primeiro amor, capturaste o meu coração, beleza incomparável tens, desejável, formoso és. Desde quando ouvi tua voz, sussurrando em meu coração, nada terrenal me encanta mais, tudo em mim tão vão se tornou. Quem tão doce neste universo é, quem tão digno, doce, formoso a mim, digno és de todo o meu amor. Como amo a ti, meu Jesus, não me enganam mais minhas emoções, nem ao ego entregue jamais serei. És meu único e melhor amor, amo a ti com todo o meu ser. Oh Jesus, meu primeiro amor, amolece o meu coração. Por amor, feliz servo teu serei, contigo em teu querer. Tão rebelde é meu coração, mas escolhe o caminho teu. Tudo que anelo é só teu querer, paz encontro só em teu amor. Quem tão doce neste universo é, quem tão digno, doce, formoso a mim, digno és de todo o meu amor. Como amo a ti, meu Jesus, não me enganam mais minhas emoções, nem ao ego entregue jamais serei. És meu único e melhor amor, amo a ti com todo o meu ser.
Antes eu sonhei que houvesse tal lugar onde lágrimas se vão e há gozo sem cessar. Quem jamais a voz alçou, hoje canta sem cessar, entoando com prazer hinos de louvor sem par. Todo dia o mundo vai, pelo seu caminho vai, homem sempre a perguntar se existe algo mais. Eu também já fui assim, mas nesse me alcançou. Grato digo, eu estou na família do Senhor. Que prazer é conhecer alegria sem igual, que em cada reunião é tão doce e real. Vida plena Cristo dá, é realidade em mim. Na família tu estou, ó Senhor, te louvo assim. Antes do teu reino aqui, quando a era terminar, ganha o povo ao Senhor, pra que seja o teu lar. Deste tudo teu por mim, dou-te tudo com prazer. Te satisfazer.
ti, Jesus. Jesus, o que vives em mim, abre meus olhos pra eu ver tudo que és pra mim. Quero em teu coração entrar, nunca deixe me apartar, sempre amar a ti. O teu caminho vou tomar, de Satanás vem me livrar, crendo estou em ti. Tudo que posso dar a ti, em amor me derramo eu, graça te pertencer. Jesus, Deus fiel, vem nos conquistar. Úteis, vem nos fazer pra teu plano cumprir. Jesus, Deus fiel, vem nos conquistar. Úteis, vem nos fazer pra teu plano. We come now to message 2. Chegamos agora à mensagem 2. E o título é Os Dois Passos da Reconciliação, retratados pelos dois véus do tabernáculo. Eu creio que a grande maioria dos queridos santos que estão nessa conferência já estão, de certo modo, familiarizados com o tabernáculo revelado em Êxodo. Isso foi no tempo em que o povo de Deus estava no deserto. E se há alguns novos ou alguns que não sabem nada sobre isso, por favor, cuidem deles. E talvez, depois da mensagem, ajude-os a ver essa figura. De certo modo, o tabernáculo era como uma grande tenda. E havia tábuas revestidas com ouro como paredes. E dentro havia duas seções. Uma se chamava o Lugar Santo e havia um véu separando outra área que se chamava Santo dos Santos. E no Santo dos Santos, ali estava presente Deus em sua glória. E no Lugar Santo, havia uma mesa com pão e um candelabro de ouro brilhando e o altar de incenso queimando incenso para a oração. Então havia aspectos de Cristo dado a nós, mas Deus em Cristo
estava no Santo dos Santos. E somente uma pessoa, o sumo sacerdote, podia entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano, com a oferta pelo pecado. Então há 2 véus nesse tabernáculo. Um é como se fosse a porta para entrar no lugar santo. E isso é baseado no altar, significando a cruz, onde as ofertas eram apresentadas a Deus, tipificando Cristo. E aqueles que foram salvos por meio do Evangelho e crendo em Cristo, Filho de Deus, e tiveram seus pecados perdoados, então podiam começar a desfrutar do pão na mesa, que significa Cristo como pão verdadeiro, como pão vivo. E o candelabro é Cristo brilhando. Mas a meta de Deus é que entremos nele em glória e sejamos um com Ele, absolutamente o contemplando e Ele nos contemplando. Essa é a meta. Então, veremos de maneira detalhada esses 2 véus. Um véu, quando aberto, entramos no lugar santo. E o outro véu, quando é rasgado, e vamos explicar o motivo, o que isso significa, entramos no Santo dos Santos. Então, eu leio novamente o título, Os 2 passos da reconciliação. Creio que você lembra desses 2 passos da mensagem 1. Somos reconciliados com Deus dos nossos pecados e somos reconciliados com Deus de nós mesmos, no nosso velho homem caído. E temos uma figura. Portanto, esses passos são retratados pelos 2 véus do tabernáculo. Então, isso é uma tentativa de dar uma palavra introdutória para mostrar que queremos aprofundar o nosso entendimento dos 2 passos da reconciliação. Examinando essa figura retratado pelo tabernáculo. Então, Algarismos Romano 1, de maneira geral, os cristãos de hoje conhecem apenas o primeiro aspecto da morte de Cristo, que Ele morreu por nossos pecados, para que possamos ser perdoados por Deus. Então aqui temos uma referência, 1 Coríntios 15, 3. Gostaria de ler, para termos diante de nós, onde Paulo diz: Pois vos entreguei, antes de tudo, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, somos gratos quando um incrédulo, alguém vivendo uma vida pecaminosa, ele é condenado pelo Espírito e reage ao Evangelho, e invoca o nome do Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e confessa que Jesus é o Filho de Deus.
Então, aquele querido, he or she ele ou ela reconciled to God from é reconciliado com Deus dos seus pecados they receive eternal life. e recebe vida eterna. Isso é maravilhoso. We should rejoice Devemos nos alegrar over anyone com qualquer um in this way, que é salvo dessa maneira. where they are, or who. Não importa onde estão ou quem os levou à salvação, But most Christians mas a maioria dos cristãos, with the second eles não estão familiarizados com o segundo aspecto de sua morte, a morte de Cristo, that he died for us, que ele morreu por nós, that we may live to him. para que possamos viver para ele na vida de ressurreição. Now, when we read this point and apply Agora, this point, quando lemos esse ponto e we're not aplicamos, criticizing anyone. não estamos criticando ninguém, We're not judging não estamos the julgando vast majority of a grande maioria dos cristãos, não estamos culpando de nada, and we do not have the attitude não temos a atitude we are farther along. que estamos mais avançados, que somos superiores. Não, absolutamente não. We simply have received mercy and blessing Simplesmente recebemos misericórdia e bênção do Senhor por meio do ministério do Novo Testamento e o ministério da Era, that we have learned e aprendemos the second step. sobre o segundo passo. And Paul could testify to this. E Paulo pode testificar sobre isso. Me refiro a Gálatas 2:20 novamente. Estou crucificado com Cristo. Romans 6:6. Romanos 6:6. Man was crucified with him. Nosso velho homem foi crucificado com ele. Here we have a scripture reference E aqui temos uma referência bíblica de 2 aos Coríntios 5, 14 and 15. 14 e 15. And these are very precious verses. E são versículos We'll see now. bem preciosos. For the love of Christ Pois o amor de Cristo nos constrange, because julgando-nos we isto: have judged this, that um morreu por todos, logo todos morreram. all died. This is Christ Esse é Cristo, dying for us. morrendo por nós. We should have died Oh, nós deveríamos ter morrido of sin and death, por causa do pecado e da morte, because we cannot be righteous. porque não podemos ser justos diante de Deus em nós mesmos. Christ died for our sins. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados para sermos justificados. Isso é ser justo em Deus, justo perante Deus, justo em Cristo. Mas seguimos For all, para ver que Ele morreu por todos. all died. Logo, todos morreram. Again, I refer to Romans 6:6. Novamente me refiro a Romanos 6:6 e Gálatas 2:20. We need the light to shine Precisamos que a luz brilhe por meio da palavra e em nós, para percebermos e reconhecermos em nosso espírito die on the cross. que quando Cristo morreu na cruz, morremos nele e com ele. We were all crucified. Fomos todos crucificados com Cristo, todos nós, no mesmo momento. And our old man, E o nosso velho homem, and the old man, e o velho homem the totality, é a totalidade, fallen being, é are in o our nosso ser caído por completo. This old man Esse velho homem died on the foi cross. crucificado na cruz. Then verse 15 E o versículo 15 the goal, nos mostra a meta. and he died for all, Ele morreu por todos, that those who live para que os que vivem may no longer live, não vivam mais para si mesmos, but to him mas para aquele died for
que por eles morreu e ressuscitou. Eu recomendo esses versículos para ler com oração e orar, ler. Ele morreu por todos. Por quê? Para que os que vivem, os que têm vida em Cristo, estão vivendo agora na terra. Não vivam mais para si mesmos. É assim que todos os incrédulos vivem, não só para si mesmos, mas por si mesmos. O ego guia tudo. Tudo é feito para si mesmo e por si mesmos. E milhares de cristãos continuam vivendo dessa maneira. Embora sejam filhos de Deus, ainda não foram treinados pelo Senhor para andarem segundo o Espírito, para viver Cristo, assim como Paulo, mas quase todo o tempo vivem pelo velho homem, vivem na carne, no ego, na índole. Então, dia após dia, embora creiam no Senhor e são gratos pela salvação, porque não conhecem o segundo passo, ainda estão vivendo para si mesmos. E nós, na restauração do Senhor, basicamente não somos diferentes. É por isso que precisamos do ministério da reconciliação que os apóstolos tinham, e isso é o ministério hoje. Precisamos do segundo passo da reconciliação. Queremos viver para aquele que morreu por nós. É por isso que Paulo disse, me refiro a Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, isso é, na velha criação, fisicamente, vivo na fé, a fé do Filho de Deus. Paulo está dizendo que ele está vivendo de uma nova maneira. Ele já não está vivendo em seu velho homem. Ele foi reconciliado com Deus absolutamente. E agora Cristo está vivendo nele e ele está expressando esse Cristo pela fé, sabendo que o Senhor o amou e morreu por ele. E isso aplica a todos nós. O Senhor morreu por cada um de nós. Ele ama cada um de nós. Ele morreu por nós, para que agora Cristo como a vida de ressurreição, paremos de viver para nós mesmos, sendo guiado por nós mesmos, fazendo tudo para nós mesmos, mas que possamos viver para o Senhor. Somos guiados por Ele. Procuramos glorificá-lo e expressá-lo. Isto é o segundo passo da reconciliação. Agora chegamos aos
dois véus. Algarismos Romanos 2. Os dois passos da reconciliação são retratados claramente pelos dois véus do tabernáculo. Se você ler e estudar esses versículos de Êxodo, e se você ler e estudar as notas de rodapé da versão Restauração, e assim que você tiver a oportunidade de ler as mensagens do Estudo Vida sobre esses versículos, você verá que o tabernáculo é um símbolo, um tipo de Cristo. Vemos isso em João 1,14. A palavra, o próprio Deus em Cristo, se tornou carne e tabernaculou entre nós. E porque o tabernáculo significa Cristo, todos os aspectos do tabernáculo são símbolos, sinais, tipos, apontando a Cristo. O ponto A diz: ambos os véus significam o Cristo único. O Cristo que morreu por nossos pecados e também por nós. Então aqui, alguém que foi lavado na água, na bacia de bronze, e apresentou a oferta de pecado no altar, e agora quer entrar no lugar santo. E a entrada chamamos de véu, mas é como uma tela. E ele precisa passar por essa entrada para estar no Santo dos Santos. E essa entrada, esse véu, aquela tela, é o próprio Cristo que morreu pelos nossos pecados. Então B diz: o primeiro véu é chamado de o reposteiro, porque um reposteiro mantém certas coisas do lado de fora e permite a entrada de coisas adequadas. Então, um pecador que era trazido a Deus por meio da reconciliação do sangue propiciador, entrava no lugar santo, passando por este reposteiro. Isto tipifica o primeiro passo da reconciliação. Então, Cristo morreu por nossos pecados e cremos nisso. Cremos nele. Cremos que Deus aceitou a morte de Cristo por nós, pelos nossos pecados. Ele provou isso ressuscitando dentre os mortos e sentando à sua destra nos céus. Então agora, esse perdão é aplicado a nós pelo sangue purificador de Cristo. Ele derramou seu sangue por nós. E vemos em Apocalipse 7 uma multidão de pessoas na presença do Senhor. Eram capazes de estarem ali porque foram lavados no sangue do Cordeiro, Jesus. E Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. Então, em nossa vida pessoal com o Senhor, todos os dias,
Eu, você, nós podemos ir a Ele baseado no sangue que Ele derramou por nós. O sangue propiciador, o sangue que resolve o problema, que satisfaz a exigência de Deus, que nos concede paz com Deus. Isso é ser reconciliado com Deus dos nossos pecados. Isso é o primeiro passo da reconciliação. Somos gratos a isso. Quando Paulo estava escrevendo com respeito à propiciação em Romanos 3, ele falou sobre fé no sangue do Senhor. Meus irmãos e irmãs, precisamos ir ao Senhor para que Ele aumente nossa fé em seu sangue. Dia após dia, podemos falhar, até mesmo uma coisa que chamamos de pecados, erros. Mas o que devemos fazer? Vamos ler 1 João capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, nossa comunhão é restaurada. Há um aleluia em mim, até mesmo por esse estágio da reconciliação. Mas o encargo nessa conferência é para avançarmos ao segundo estágio, que possamos pouco a pouco, de maneira gradual, podemos chegar a entender o que é esse segundo estágio e percebermos que isso envolve nossa pessoa. Cristo morreu por nós. E à medida que avancemos em nossa experiência, precisamos estar dispostos para que o Senhor toque certas partes do nosso ser que nos impede de sermos plenamente reconciliados com Deus. Agora estamos no ponto C, o segundo véu ainda separava o pecador de Deus, que estava no Santo dos Santos. Por favor, lembrem-se que a glória de Deus, que é Deus expressado, estava no Santo dos Santos. Deus não estava presente daquela maneira no lugar santo. Antes havia provisões de Cristo, provisões maravilhosas. O pão da vida, o pão vivo, o pão verdadeiro, o pão de Deus, o pão celestial. Eu me refiro a João 6. O mesmo pão com todas essas características. E podemos nos alimentar em Cristo como esse pão vivo. E Cristo brilha sobre nós. Então, Cristo como altar de incenso e o incenso, podemos orar de uma maneira maravilhosa. Mas isso ainda não está no Santo dos Santos. Há uma separação.
o segundo véu. E então eu pergunto, irmãos e irmãs, por quanto tempo você quer permanecer do lado de fora do Santo dos Santos? É uma bênção, é uma alegria estar no Santo dos Santos. E podemos ter uma vida da igreja bem agradável no lugar santo. Mas, por fim, o Senhor colocará em nós um desejo, um anelo para avançarmos. Ó, Senhor, há esse véu aqui. O Senhor está do outro lado do véu. Ó, eu quero avançar. E o Senhor quer que eu avance. Então há essa separação. Então precisamos dos próximos subpontos. Este véu precisou ser rasgado e significa ser rasgado de cima para baixo. E eu digo de cima para baixo, porque foi isso que aconteceu com aquele véu espesso no templo em Jerusalém. Quando nosso Senhor Jesus morreu na cruz, coisas maravilhosas aconteceram. E uma dessas coisas foi que o véu no templo foi rasgado de cima para baixo, indicando que o caminho a Deus agora está aberto para nós. Estava fechado até naquele momento, mas precisamos passar por esse véu. Precisamos experimentar o rasgar desse véu para entrarmos no Santo dos Santos e no próprio Senhor da Glória. Pontos 1 e 2. Este véu precisou ser rasgado para que o pecador pudesse ser trazido a Deus no Santo dos Santos. Isso é o que estava no coração de Paulo quando ele escreveu 2 aos Coríntios. Ele mencionou em 1 aos Coríntios que ele era o pai deles, falando de maneira espiritual, por meio de sua pregação do Evangelho e de seus cooperadores. Muitos coríntios foram salvos, foram batizados e tornaram a igreja em Corinto. Mas, no melhor dos casos, ainda era uma igreja no lugar santo. O véu ainda estava presente. O véu ainda estava na vida da igreja deles e na sua vida pessoal. Foi por isso que Paulo rogou: reconciliai-vos com Deus. No segundo passo. Então sabemos a partir desses versículos, que estão aqui como referência, no ponto C1, Mateus 27:51, nos mostra o fato que o véu foi rasgado. E aí Hebreus 10, 19 e 20 nos mostra que aquele véu significa a carne. Cristo foi rasgado na cruz, morreu por nós. Isso é o significado intrínseco do rasgar do véu. Ele morreu por nós, para que nós, por meio do Cristo crucificado e ressurreto, como aquele que abriu o véu,
E quem é o véu aberto, então por meio dele podemos entrar em Deus, no Santo dos Santos. Então aqui eu queria assinalar que a Nova Jerusalém, que é a esposa do Deus Redentor, não é uma cidade física, não é o céu. É uma pessoa coletiva. E a Nova Jerusalém, essa pessoa coletiva, a esposa do Deus Redentor, está no Santo dos Santos. Essa é a meta de Deus pela eternidade. No novo céu e na nova terra, estaremos vivendo em Deus e Ele em nós. Estaremos na realidade do Santo dos Santos. E o Senhor da Glória. E agora temos a oportunidade, temos o privilégio de começar a experimentar isso agora, para sermos a Nova Jerusalém na próxima era, na era do reino, porque fomos reconciliados no segundo passo, nessa era, agora. Essa próxima sessão, vemos a aplicação desses dois véus, em específico o segundo véu. E, queridos, é aqui que precisamos estar abertos de maneira sincera e honesta ao Senhor. E não devemos reagir tão rápido, falar as coisas tão rápido, mas isso é entre nós e o Senhor. Queremos experimentar o segundo passo da reconciliação? E respondemos sim, amém. Ok. E então, estamos dispostos a ter as experiências necessárias para experimentarmos o segundo passo da reconciliação? Precisamos estar dispostos. E o Senhor sabe. Ele conhece cada aspecto do nosso ser interior, cada célula. Precisamos ser honestos com Ele, sinceros com Ele. Alguns podem dizer, Senhor, eu tenho medo da cruz. Eu tenho medo do que pode acontecer. Ele sabe disso. Ele te apacentará até quando você conseguir dizer, Senhor, me entrego a Ti. Senhor, me abro a Ti. Pela Sua graça, Senhor, me conceda as experiências necessárias. Eu quero ser absolutamente um contigo e plenamente reconciliado. Ponto 3. A meta de 2 aos Coríntios é trazer os crentes ao Santo dos Santos para viverem com Deus em seu espírito, para que eles sejam pessoas no espírito. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo falou bem direto para a igreja em Corinto, e ele percebeu, vocês não são espirituais, vocês são até mesmo carnais, nem só carnais, mas muito carnais. Eles não estavam vivendo no espírito mesclado, mas Paulo tinha encargo por eles.
para entrarem no Santo dos Santos, que na experiência é Deus em Cristo, em nosso espírito. O Santo dos Santos, na experiência, não está só nos céus, está em nosso espírito. E o Senhor não quer que entremos e saímos, entramos e saímos. Ele quer que vivemos com Ele em nosso espírito. Então, sendo pessoas no espírito. As palavras de Paulo, reconciliai-vos com Deus, não foram faladas a rebeldes e pecadores no átrio exterior, mas aos crentes no lugar santo. Então agora, enquanto eu estou falando, isso é uma conferência para as igrejas no Brasil. Com certeza é para todo o corpo, mas o foco são as igrejas no Brasil e todos os santos nas igrejas no Brasil. E à medida que o Senhor está olhando sobre nós e olhando em nós, com certeza Ele percebe que a maioria desses amados crentes, os membros do seu corpo, estão no lugar santo. Eles se alimentam com pão por meio da palavra, estão experimentando a luz da vida de certa maneira, estão aprendendo a orar, mas o Senhor não está satisfeito. Ele não só morreu pelos nossos pecados, mas por nós. E precisamos estar dispostos para que esse nós, entre aspas, para experimentarmos o rasgar do véu, para, de fato, entrarmos no Santo dos Santos, em nosso espírito e simultaneamente nos céus. Então, quando Paulo disse, reconciliai-vos com Deus, ele está falando aos crentes em Corinto, que no melhor dos casos estavam no lugar santo. E eu diria, não as minhas palavras, mas o Senhor ainda está dizendo em nós, falando em nós agora, reconciliai-vos com Deus. E Ele está falando conosco por meio desse versículo, segundo aos Coríntios 5:20, reconciliai-vos com Deus. O que vamos fazer com essa palavra? É um comando imperativo. Reconciliai-vos com Deus, queridos crentes. B diz, os crentes coríntios haviam sido reconciliados com Deus, passado pelo primeiro véu, e haviam entrado no lugar santo. Embora tivessem sido reconciliados com Deus no primeiro passo, eles ainda viviam na carne. Eles ainda viviam na carne. Bem,
a fim de ser reconciliado com Deus, no segundo passo, precisamos estar dispostos para que a luz brilhe sobre nós, para nos mostrar, para nos mostrar onde estamos vivendo de fato, onde estamos na maior parte do tempo, dia após dia. E dizer que estamos vivendo na carne não significa que estamos praticando pecados terríveis todo o tempo. Estamos simplesmente vivendo no velho homem, em nossa natureza caída. Se não estamos no Espírito, estamos na carne. Não há meio termo. Precisamos perceber isso. É como se fosse uma pessoa tem alguns sintomas físicos no seu corpo, e essa pessoa percebe, eu preciso ver um médico. Talvez ele peça alguns exames, alguns testes. Então, esse médico percebe essa situação. E em sua fidelidade, ele precisa dizer, você tem esse tipo de doença. E se respondemos, não concordo com isso. Não, eu sou saudável, sou forte. Então o médico não pode nos ajudar. Não pode ajudar, porque não estamos dispostos a reconhecermos nossa verdadeira condição. Mas aqui temos duas coisas. Precisamos perceber duas coisas. Nossa condição. A outra é a glória de Deus no Santo dos Santos. Deus quer nos trazer aqui para onde Ele está. Ele quer nos trazer em Cristo para Ele mesmo. Ele não está só nos expondo para lidar conosco. Esse não é o fim. Esse é o procedimento para nos tornar um com Ele. Então eu leio B novamente. Os crentes coríntios haviam sido reconciliados com Deus, passado pelo primeiro véu, e haviam entrado no lugar santo. Embora tivessem sido reconciliados com Deus no primeiro passo, eles ainda viviam na carne. Eles precisavam passar pelo segundo véu, que já havia sido rasgado, e entrar no Santo dos Santos. Então, por favor, prestem atenção a isso. Precisamos passar pelo segundo véu. O que isso significa? Não estamos falando do véu de maneira literal, o véu que estava no templo em Jerusalém. O véu significa a carne, o nosso ser caído. O que significa passar por esse véu? Significa que recebemos a morte de Cristo por nós, aplicada ao nosso ser natural por meio do Espírito, para experimentarmos o rasgar do véu em nosso próprio ser. E esse véu está em nossa carne, em nosso ego e em nossa índole. Essa parte do nosso ser é o véu. E a parte mais profunda do nosso ser, dentro da alma, que está dentro do corpo, é o nosso espírito mesclado, onde está o Senhor.
1 aos Coríntios 6:17. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E o Senhor quer que avancemos de estarmos fora do Espírito, fora do Senhor da glória em nosso espírito. Mas, para que isso aconteça, precisamos passar pelo segundo véu. Isso significa que o que Cristo cumpriu na cruz, quando Ele morreu por nós, Ele abriu o caminho a Deus por meio do véu que foi rasgado. O véu significa a carne, o qual somos e temos. Agora chegamos a essa questão. Estamos dispostos a passar pelo véu em nossa experiência e entrar no Santo dos Santos, que é o próprio Deus em nosso espírito. Então, o ponto C nos leva um passo adiante, no qual espero que seja a experiência de muitos santos em breve no Brasil e na restauração. Ponto C. Embora os coríntios tivessem sido salvos e reconciliados com Deus pela metade, eles ainda viviam na carne. Isto é, viviam na alma, no homem exterior, no ser natural. É aqui que os crentes coríntios estavam vivendo. Agora, nosso Deus Pai e nosso querido Senhor Jesus sabem onde estamos vivendo, em que parte do nosso ser estamos vivendo. E se estamos, na maior parte do tempo, vivendo na alma, em nossa mente natural, nossa emoção natural, em nossa vontade natural, no homem exterior e no ser natural, isso significa que em nós o véu ainda está presente e ainda não foi rasgado em nós. Estamos do lado de fora. Nosso ser natural, nosso ego, a nossa carne, isto é o segundo véu. E assim que percebemos isso, podemos avançar. Ponto 1. O ser natural deles era um véu que separava. Então isso foi verdade com os coríntios. E não somos iguais? Nosso ser natural é um véu que separa. Por quanto tempo ficaremos separados? Toda a nossa vida? O restante do tempo medido a nós? Vamos ter que passar 1000 anos experimentando isso? Lembrem-se que, por fim, seremos todos a Nova Jerusalém, o Santo dos Santos. Então a pergunta é a seguinte: é um assunto, é uma questão de tempo. Quando teremos essa experiência? Oh, que bênção será
passar por esse segundo véu agora e pedir que o Senhor nos guie e que nos conceda as experiências necessárias. Ponto 2. O véu da carne, do homem natural, ainda o separava de Deus. Paulo estava se esforçando com os coríntios para levar a cabo o segundo passo da reconciliação. Paulo estava trabalhando nos coríntios para cortar em pedaços o véu da carne, para crucificar a vida natural deles. Sim, o Senhor queria que os crentes coríntios passassem pelo segundo véu. Ele queria que eles fossem reconciliados plenamente com Deus. Mas o Senhor estava fazendo isso por meio de um membro do corpo, um dos apóstolos, que tinha o ministério da reconciliação. Ele mesmo já tinha passado pelo segundo véu. Agora, por meio das palavras do seu ministério, ele laborava nos crentes para cortar em pedaços o véu rasgado. E aí então eles perceberiam: uau, isso é maravilhoso! Oh, eu estou no Senhor! Oh, estou contemplando a sua glória! Oh, me volto ao Senhor, o véu é removido. Esse é outro tipo de véu, mas ainda o mesmo pensamento. Oh, estou aqui, face a face com o Senhor, maravilhoso. Oh, não tenho palavras. Oh, foi o inimigo que me assustava com respeito às experiências que eu precisava. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, por ter me guiado. B. Ele estava rompendo o véu da separação da carne para que os crentes pudessem entrar no Santo dos Santos. Porque Paulo era um com o Senhor, constituído com o Senhor, ele era puro, ele era cheio do amor do Senhor pelos santos. Então ele poderia expressar palavras, falar palavras que tinham o efeito de rasgar o véu, que rompia o véu de separação da carne, para que os crentes pudessem entrar no Santo dos Santos. E muitos podem testificar que várias vezes o irmão Lee falou esse tipo de palavra a nós. Ele não está virado, ele não era severo, ele não estava julgando, mas ele falou palavras que rasgava o véu, que abria o véu de separação. É isso que os treinamentos podem fazer. No treinamento, em um treinamento, o Senhor quer tocar o nosso ser natural, por meio da palavra ministrada. Eu não tenho as palavras para agradecer ao Senhor por sua misericórdia. Eu sou somente um dos seus crentes, um dos seus irmãos, e de ser introduzido nesse ministério da reconciliação. Eu agradeço o Senhor, e agradeço o Senhor pelo nosso fiel irmão Lee. E agora,
Esse ministério da reconciliação deve continuar, tem que continuar, de uma maneira entremesclada, de uma maneira coletiva. E agora a última sessão. Somente quando passamos pelo segundo véu, somos reconciliados cabalmente com Deus e capazes de desfrutá-lo plenamente. Considerem essa última parte. Capazes de desfrutá-lo plenamente. Isso está em nosso vocabulário. Falar sobre desfrutar do Senhor. Eu nunca tinha ouvido sobre isso até quando eu cheguei na restauração do Senhor. E aí estamos ouvindo sobre desfrutar do Deus triuno plenamente. Com certeza o Senhor está colocando em nosso ser um desejo por isso. Então, assim, podemos dizer a Ele: Senhor, não estou contente onde estou. Por favor, Senhor, não me deixe aqui pelo resto da minha vida. Senhor, eu te agradeço que o Senhor morreu pelos meus pecados para me reconciliar com Deus. Obrigado por esse primeiro véu. Mas, Senhor, estou aprendendo que há um segundo véu em mim. Senhor, estou disposto a passar pelo segundo véu. O Senhor sabe o que precisa acontecer em mim, as experiências que preciso, o que a palavra tem que cumprir, o que o Espírito precisa realizar. O Senhor sabe a maneira. Eu quero te dizer, Senhor, não sou passivo. Não sou como aquele homem paralítico por tanto tempo, esperando na beira da piscina, esperando o anjo agitar a água e alguém colocá-lo dentro da piscina. Não. Senhor, o Senhor está com o meu espírito. O Senhor está nos céus ministrando a nós. Senhor, eu escolho passar pelo segundo véu. E minha oração por vocês, interiormente, nesse momento, enquanto estou com vocês, compartilhando isso, Senhor, faça com que todos os santos no Brasil estejam dispostos a passar pelo segundo véu. Senhor, por favor, dê a eles um antigozo da alegria que há no Santo dos Santos. Senhor, no seu nome, amarramos o inimigo, aquele que nos injeta medo e pensamentos negativos em nós. Senhor, eu não quero ser reconciliado contigo pela metade, eu quero ser reconciliado plenamente com o Senhor. Então, Senhor, eis-me aqui, faça o necessário. Eu te amo, eu creio em Ti, eu confio no Senhor, estou aberto a Ti. Embora a carne tenha sido rasgada quando Cristo foi crucificado, nossa carne, experiencialmente, ainda pode estar inteira. Eu estou ciente de um número de santos, amados, a maioria santos mais velhos, porque chegaram à restauração do Senhor há mais de 50 anos atrás e ainda estão aqui. Mas a sua carne, o seu ser natural, ainda está inteiro. E se alguém com um espírito de amor e comunhão te dissesse: querido irmão, você ainda está inteiro,
want to remain untouched Você quer permanecer intocado no seu ser natural and not go beyond the holy place? e não ir além do lugar I'd santo? like to testify to you. Eu quero testificar para It's a vocês. blessing. É uma bênção, It's a treasure. é um tesouro, It's a mercy é uma misericórdia to pass through the second veil. passar pelo segundo véu. B, the reason many have not B, entered into the holy of o motivo de muitos não terem entrado no Santo dos Santos that, although their sins, é que, embora seus pecados tenham sido perdoados, their flesh sua carne has not been broken, não foi quebrada, but remains untouched. mas permanece intocada. There's one dear brother in particular Há um querido to be santo with the Lord and em particular que foi estar com o Senhor alguns anos atrás. judging him. Não estou julgando. O Senhor sabe. Eu ainda me preocupo com ele. I look forward to seeing him in eternity. Espero vê-lo na eternidade. But those who had the discernment realized he Mas was aqueles que tinham discernimento sign. percebiam que ele estava usando uma placa invisível que dizia: "Não me toque". And as far as I know, he wouldn't E allow the Lord to até touch onde eu sei, ele não permitiu que o Senhor o him. tocasse. And he finished his course. E ele terminou sua carreira intocado. My brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, I'm not ashamed to say, I'm not afraid to say, não tenho medo nem I vergonha love you. em dizer: "Eu te amo". I love all of you. Eu amo todos vocês. I don't want to see you end your course. Eu não quero ver você terminar sua carreira intocado, inteiro Not fully reconciled. e não reconciliado plenamente com Deus. This word is a word of love Essa- from the Lord. Essa é uma palavra amorosa do Senhor para todos vocês. Point. E agora o último ponto. The Spirit and all things O Espírito e todas as coisas cooperam put us into the death of Christ, para nos pôr na morte de so Cristo, that we may pass through the riven veil, para que passemos pelo véu rasgado thereby enter into the holy of holies, e então entremos no Santo dos Santos God in full. para desfrutar Deus plenamente. Let me just dream or imagine Deixe-me sonhar this message. ou imaginar um pouco enquanto concluo essa mensagem. What would the recovery be like in Brazil? Como seria a restauração do Senhor no Brasil, Of Dia 2021, 31 de dezembro de 2021, almost a year from now, daqui quase a um ano, if several hundreds of saints, se centenas de all irmãos the churches em throughout todas as igrejas no Brasil would present themselves to the Lord se apresentassem ao Senhor and ask Him e for pedissem this second step, por esse segundo véu, pelo segundo passo da reconciliação. and all of these hundreds of saints E todos esses santos, centenas de santos, desfrutando o Senhor they ever imagine. mais do que possam imaginar. What kind of church life would there be? Que tipo de vida da igreja poderia haver? And so it is the Spirit, Então, é o Romans Espírito, 8:13, em Romanos and all 8,13, things, e todas as coisas, yes, sim, the sovereign God, o Deus all soberano kinds of things usa in our todo life, tipo de our situations, coisas, circumstances. nosso ambiente, situações, They work circunstâncias, together e cooperam to put us into the death of Christ. para nos pôr na morte de This is Cristo. what we need to experience. É isso que precisamos experimentar, So that para we que pass through the passemos riven veil pelo véu rasgado and thereby enter into the e holy of então holies, entremos no Santo dos Santos para desfrutar Deus God plenamente. in His wisdom Deus, em sua sabedoria, leaves this veil in us deixa esse véu em nós until He comes até que Ele venha and our body is transfigured. e o nosso corpo é We have a transfigurado. resurrection body. Temos um corpo ressurreto, But what the Lord wants to see in mas all o of us que o Senhor deseja ver em cada um de nós, em todos nós,
é o véu rasgado. Ele quer olhar para os seus queridos crentes e dizer: sim, essa irmã, aquela irmã, esses, aqueles, todos estavam dispostos a terem um véu rasgado, abertos, e agora estão aprendendo todos os dias a voltarem seus corações a mim, a exercitarem seus espíritos, terem fé em mim e em meu sangue e a entrarem em mim por meio do véu rasgado. Então, creio que até certo ponto já o encargo foi liberado. Eu deixo essa questão com você, e à medida que o Senhor te guie e cuide de você, você possa passar um tempo com Ele, se abrir a Ele, conversar com Ele e ouvi-lo. Que o Senhor te abençoe com a disposição para passar pelo segundo véu, Enjoy God. para desfrutar Deus plenamente.